Fala, investidor, tudo bem? Bora comigo analisar o relatório gerencial do Fundo Imobiliário REC 11, agora de abril de 2026? Nesse relatório tem alguns pontos importantes que talvez você não tenha observado. Se você é investidor ou se você está pensando em investir nesse fundo imobiliário, você tem que assistir esse vídeo. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você, como sempre. Antes de prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que nós fizermos aqui. Vamos lá, se você é um investidor, e um investidor sério, que sabe o que está fazendo, você acompanha o balanço patrimonial, os resultados da empresa que você investe. Quando eu falo de ações, esses resultados são divulgados a cada 3 meses. Quando eu falo de fundos imobiliários, o relatório gerencial ele é mensal. Então hoje nós vamos analisar o relatório gerencial de abril do Fundo Imobiliário REC 11, que é um fundo de papéis. Os dados que eu vou apresentar aqui para vocês foram extraídos do relatório da Real Estate Capital, que é responsável pela gestão, na verdade, pela geração do relatório gerencial do REC 11. Então vem comigo aqui para você já dar uma olhadinha. Ó. Primeira coisa, o fundo fechou abril de 2026 com um patrimônio líquido com ativos na faixa de 2,3 bilhões. É muito dinheiro sob gestão. E quanto mais dinheiro tem sob gestão, isso abre mais portas, mais oportunidades de investimento, e se o gestor sabe o que está fazendo, isso pode beneficiar e muito os investidores. Quando eu falo da cotação do fundo imobiliário do REC 11, eu tenho duas cotações que eu tenho que observar. Primeiro a cotação patrimonial e depois a cotação de mercado. Já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo qual que é a diferença entre as duas. Quando eu falo de cotação patrimonial, é como se eu fizesse o seguinte: se eu catasse todos os ativos, imóveis, papéis, valores, o que tem em banco do fundo imobiliário e vendesse. Se eu vendesse tudo e dividisse por cota, cada cota corresponderia ao valor de R$ 89. Contudo, como nós vemos aqui, o fundo imobiliário fechou abril sendo negociado a R$ 83,41. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os investidores estão pagando menos do que de fato vale esse fundo imobiliário, levando em consideração o seu patrimônio. Isso traz um P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial, de 0,91%. É como se eu estivesse comprando um ativo que vale R$ 1 por 90 centavos, ou seja, 10% de desconto. Já aproveitando a oportunidade, já vamos passar aqui para o próximo slide, para você ver os movimentos que a gestão fez agora em abril de 2026. Houve algumas alienações e algumas alocações, ou seja, houve compra, entrou novos ativos na carteira do REC 11. Como por exemplo aqui, ó, 20 milhões do CRI VicFit, 25 milhões do CRI Ibis Uberlândia, mais de 35 milhões de ativos diversificados e mais de 36, quase 37 milhões de CRI BM336. Isso dá um montante de 118 milhões de reais de CRIs que fizeram parte, englobaram, vieram a acrescentar o patrimônio que o REC 11 já tinha. Em contrapartida, a gestão também fez alguma alienação, vendeu alguns ativos que possuem em carteira, como por exemplo aqui, ó, o CRI Matarazzo, 24 milhões, o CRI Mabu, quase 13 milhões, o CRI Emete 11, 12 milhões e o CRI da MRV, quase 3 milhões. Aproximadamente 52 milhões de CRIs foram vendidos. Então, entrou novos papéis e saíram alguns papéis que o fundo imobiliário já tinha. Quanto a esses papéis, vamos analisar se foi uma boa movimentação, acompanhando os relatórios mensais. E com relação a esse patrimônio gigantesco desse fundo imobiliário de 2,3 bilhões, como que ele está distribuído, tá? A essência desse fundo imobiliário é negociar papéis do setor imobiliário como os CRIs. Mais de 92% dos ativos que compõem esse patrimônio são CRIs, ali 4% FIIs e o restante aí diversificado. Isso é interessante porque são papéis dos setores imobiliários. E esses papéis, caso você não saiba, eles possuem como indexação, mais de 83% deles, o IPCA. E o que significa essa indexação IPCA? Quer dizer que o seu dinheiro, o patrimônio desse fundo imobiliário, ele está protegido do poder corrosivo da inflação. Porque se está atrelado ao IPCA, o IPCA sempre vai acompanhar a inflação e vai manter o poder de compra, vai manter o poder de compra desses ativos. Ele ainda tem ali 15% ao CDI,
que praticamente replica a Selic, então surfa muito bem as altas de juros que nós tivemos nesses últimos anos, e o restante ali em outros papéis diversificados. Mas você observa que a gestão, ela mantém a essência do fundo, que é negociar papéis imobiliários, e traz uma indexação que protege o poder de compra desses ativos. Isso é muito importante para o investidor. Além do mais, eu acho que eu já não falei para vocês, a gente já tem um vídeo aqui sobre o REC 11, né? Como que está dividido o risco desse fundo imobiliário? Quem é que está comprando? Para quem é que esse fundo imobiliário está emprestando dinheiro para investir no setor imobiliário? 72% é corporativo. Isso quer dizer o quê? Que está emprestando para grandes empresas. Empresas corporativas que trazem uma garantia real do dinheiro emprestado. Por exemplo, está emprestando para uma empresa que está fazendo hotéis, está fazendo apartamentos residenciais. Se porventura essa empresa não pagar o CRI, o fundo imobiliário tem como garantia o próprio prédio que foi construído. Então, quando eu trago para a parte corporativa, para grandes empresas, eu tenho uma segurança maior para quem eu estou emprestando. E como eu disse, tem essa garantia real. Ou por meio de imóveis, ou por meio de recebíveis imobiliários. Os outros 27, 28%, ele está mais pulverizado, mas também para bons emprestadores. Por falar em bons emprestadores, o que é que nós gostamos? Que somos investidores, se você já me acompanha nesse canal, você sabe muito bem disso. Nós gostamos dos dividendos. Luiz Barsi Filho gosta dos dividendos. O Lírio Parisotto, que é um dos maiores investidores aqui do Brasil, ele fala do Faz-me Rir, né? Então os dividendos é o que nós gostamos. Um detalhe interessante do REC 11 é que ele funciona como um reloginho. Todos os meses você recebe dividendos na sua conta. Os dividendos do REC 11 são anunciados no 5º dia útil e eles são pagos no 10º dia útil. Agora, no mês de abril, o REC 11 distribuiu 1,05 centavo por cota. Isso corresponde, levando em consideração a cotação de mercado de R$ 83,41, a 1,2% de rentabilidade. É uma excelente rentabilidade considerando os demais investimentos do mercado financeiro. Nos últimos 12 meses, o REC 11 distribuiu mais de R$ 10,60 por ativo, por cota que o investidor possuía, o que corresponde a mais de 12% de rentabilidade somente nos últimos 12 meses. Então você observa que os fundos imobiliários trazem isso que é importante para o investidor, que é o que? O dinheiro pingando na conta todos os meses. Lembre-se, o que paga as suas contas não é o patrimônio que você tem, não é o seu carro, sua casa, sua chácara, sua casa na praia, mas o que paga as suas contas é o dinheiro que cai na sua conta. Então quando você investe em fundos imobiliários, todos os meses você tem dinheiro caindo na sua conta. Isso torna você um ganhador de dividendos. A sua bola de neve, a sua estratégia de investimento, ela vai crescendo cada vez mais, porque todo o dinheiro que cai na sua conta e vai cair mensalmente, você tem a oportunidade de reinvestir e aumentar ainda mais os dividendos do mês seguinte. Mas nem tudo são flores, né? Eu trouxe para vocês os principais dados aqui do REC 11. Eu preciso que você dê uma olhadinha agora nesse próximo slide aqui, que é o ponto de atenção. Eu não posso vir aqui só falar bem, eu tenho que trazer para você aquilo que chama, aquilo que salta aos olhos também. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Olhando nessa tabela, você observa que eu trouxe para você ali o lucro líquido regime caixa, eu trouxe o valor distribuído por cota, bem como o saldo, a diferença entre o que o fundo imobiliário lucrou e o que ele distribuiu para os seus investidores. E aqui tem um ponto de atenção. Agora em abril, ele teve um lucro líquido de 27,8 bilhões. 27,8 milhões. E ele distribuiu 27,8 milhões. Isso trouxe um saldo negativo de 687. Um valor que chama atenção por quê? Rodrigo, ele praticamente distribuiu o que ele recebeu, é isso mesmo? Sim, é isso. Caso você não saiba, os fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% pelo menos daquilo que eles lucram. Então aqui não teria nada demais, né? Na verdade, distribuiu mais do que ele lucrou. Só que eu não gosto disso nos fundos imobiliários, nas ações e em qualquer outro investimento. Não tem lógica e você não precisa ser nenhum economista, nenhum gênio para saber que você não pode gastar mais do que você recebeu. E é exatamente isso que o REC fez agora em abril. E quando você olha aqui o acumulado de 2006, em janeiro ele fez o mesmo movimento. Só que em janeiro, por exemplo, enquanto ele teve o lucro de 20 milhões, ele distribuiu 21 milhões. R$ 1 milhão a mais. R$ 1 milhão negativo. Isso traz um acumulado do ano 2026 de 1 milhão e 55 mil negativo. Esse é um valor que chama a atenção, porque dos 4 meses do ano,
2, ele operou no negativo. E isso não é saudável para nenhuma empresa. Então esse é um ponto de atenção que você tem que ficar esperto e nós vamos acompanhar para ver se o REC 11 vai continuar nesse movimento de distribuir mais do que ganha. Porque se isso acontecer, é uma empresa que está fadada ao sucesso. Não acho que é isso que vai acontecer, tá? Quando você olha o acumulado de 2025, ele fechou o ano com um saldo positivo de mais de 1 milhão. Mas praticamente ele queimou todo esse caixa do ano passado, desse saldo positivo entre o que ele lucrou e o que ele distribuiu, agora em janeiro. E o acumulado do ano aqui nós vemos que em 2026 está quase 1 milhão de acumulado. Mas calma, isso não é nenhum ponto de atenção para você sair vendendo esse fundo imobiliário. Por quê? Porque ele tem em caixa aqui, como você pode observar, mais de 40 milhões em caixa, que pode socorrer e permite que ele faça esses movimentos. Então você tem que observar o seguinte, que como investidor, você não pode apenas seguir as dicas daqueles que falam no YouTube. Se eu te der uma dica aqui, pode até ser interessante, mas vai lá e estude. Veja você mesmo, né? Como eu disse aqui, esse relatório, esses dados foram retirados do relatório gerencial do Real Estate Capital, que faz aqui a gestão aqui desse fundo imobiliário. É só você colocar no YouTube lá, tá? Na verdade não. Só você colocar ali no Google, na verdade. Relatório gerencial do Fundo Imobiliário REC 11. Já vai aparecer ali para você a página do Real Estate. Você clica lá e você acessa esse relatório. Ali você consegue observar todos esses dados que eu trouxe. Aqui eu trouxe os dados mais pontuais, tá? Tem mais informações lá. É bem legal você acompanhar e você analisar todos os meses. Então invista sabendo o que você está fazendo. Nesse caso, foi só para trazer um apanhado para vocês, trazer os principais pontos aqui, mostrar que é um fundo imobiliário bom, mas que nós temos que ter atenção. Esse movimento de distribuir mais dividendos do que ele teve de lucro não é saudável. Não acho que isso vai sustentar, porque há meses que ele tem sim um saldo positivo, ou seja, ele distribui menos do que ele ganha, e é isso que nós queremos. Nós queremos sim ganhar dividendos, mas queremos ter empresas saudáveis que perpetuem pela eternidade. Então isso aqui é o que eu queria trazer para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que essas informações tenham sido relevantes ou para você continuar investindo, ou começar a investir caso você goste, tá bom? Mas faça isso com todos os fundos imobiliários, com as suas ações, analise os resultados, dá uma olhadinha no balanço patrimonial ali, nesse relatório gerencial, para que você não invista no escuro, para que você saiba exatamente de onde vem o dinheiro, o que está sendo feito, como nós vimos aqui os movimentos, isso torna você um investidor profissional de fato. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado pela sua paciência. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, fala aqui pra mim se você investe no REC 11 ou se você investe em outro fundo imobiliário, vai ser legal bater esse papo com você. Até o próximo vídeo, fica com Deus.